meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha próximo de água para que os nossos amigos espirituais possam fluidificá-la durante todo o nosso Evangelho. E para darmos início, vamos convidar nossa irmã Nádia, que fará a leitura inicial de harmonização e a nossa prece inicial. Nádia. Boa noite, Socorro. Boa noite a todos. Livro Vinha de Luz, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 108, Operemos em Cristo. Quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 13, versículo 17. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos no solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou alunar-nos-á a serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de obras no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar ou o prazer de servir. Vamos, nesse momento, serenando e ligando com o Mestre Jesus e nossos amigos espirituais para que nos abençoe mais um Evangelho dos alunos do Lar Ismael. Que Deus proteja cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que mensagem linda, Nádia. Então, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos dar início à explanação do nosso Evangelho. Hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, no item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Vamos iniciar, então, a partir de agora, a leitura e toda a explanação. Ana Maris, você pode iniciar a leitura do nosso Evangelho? Vamos começar lendo esse trecho. 19. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado
lhes vem depor aos pés o testemunhos do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não busca no mundo. Já começamos errando quando pensamos assim. Erramos muito quando fazemos o bem esperando algo em troca. Quando agimos dessa maneira, estamos perdendo todo o valor da ação praticada. E não para o outro. Erramos conosco, sendo egoístas, orgulhosos, como diz o texto. Quando a outra pessoa age com a ingratidão, essa é uma decisão dela, a qual ela própria terá que conviver com as consequências. Porém, quando levamos isso para o nosso lado, para o lado pessoal, quem está errando somos nós, a não praticar o bem de forma desinteressada. E também arcaremos com as nossas consequências, boas ou ruins. A verdadeira caridade é feita de coração e de maneira natural e desinteressada, sem esperar nada em retorno. Nem mesmo agradecimento, nem mesmo um sorriso, nem mesmo um comportamento amigável. Fazer o bem é agir exclusivamente pelo desejo de servir, de ser útil ao próximo. Exatamente como Jesus destacou ao dizer que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Esse evangelho também nos faz pensar que devemos repensar os nossos atos e pensamentos, sendo gratos em todas as situações, principalmente as ruins, pois estamos em um mundo de expiações e provas. Portanto, todas as dificuldades, pequenas ou grandes, são elas que nos fazem crescer. Tenho como exemplo o projeto Sirineu. Quando um dos assistidos ficava escolhendo roupa, e uma vez fiz um comentário com o Tito, nosso coordenador, nossa, eles não têm nada e ainda ficam escolhendo. Aí o Tito, caridosamente, me instruiu. Ana, alguns ainda não estão preparados para receber auxílio. Vem de uma vida difícil e cheia de nãos. Aqui tem que ser um lugar onde eles possam exercer sua individualidade, receber nosso carinho e paciência, para que um dia possam se abrir para o amor e amolecer um pouco esses corações endurecidos. Então, é esse o aprendizado que eu tive, e depois desse dia, realmente eu sou grata. Eu sou grata e eu só faço quando o coração está aberto, realmente. Nádia, minha amiga, você pode dar continuidade? Claro, Ana Maris, que lindo, né? Isso serve para a gente, né? Quantas vezes, né, nós julgamos, né? Bom, dando continuidade aqui ao Evangelho, deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que a quem fizerdes o bem não vou-lo agradecerão. Ficais certo de que, se aquele quem prestar o serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que, se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vez sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Bom, eu estudei, pesquisei, cheguei à conclusão assim, minha, né? Temos que fazer o bem, mesmo que quem recebeu não reconheça ou te agradeça. Deus vai te valorizar e recompensar por sua generosidade e bondade. Um exemplo seria ajudar alguém em necessidade e oferecer todo o apoio e assistência necessária, sabendo que essa pessoa pode não te retribuir e talvez nem te agradeça por essa ação. E mesmo assim agimos com amor e empatia, não desejando nada em troca, confiando que estamos fazendo por compaixão e sendo instrumento de amor e de bondade divina. Essas atitudes, sem interesses, mesmo diante da ingratidão, nos ajudam a exercitar e seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Sempre na prática do bem, isso nos fortalece e faz a nossa vida mais leve e nos transporta para as regiões de luz e paz. Alimenta a nossa fé e nossos valores e vamos cumprindo o compromisso com o plano da nossa evolução.
E só assim Deus valoriza e reconhece como seus filhos, que acode os seus irmãos em necessidade, independente da reação daqueles que ajudamos. Eu tenho um exemplo. Eu trabalhava numa loja e na frente tinha um mendigo que dormia ali. E todo dia de manhã nós colocávamos um pão com leite para ele. E ele só comia se fosse colocado no lixo. Um dia, no lugar do pão, colocamos uma banana. E aí ele pegou e jogou a banana com muita raiva de volta na loja. Mas mesmo assim não desistimos dele, pois sabíamos que era o que ele podia dar. Depois, infelizmente, ele sumiu, mas sempre comeu o pão, fizemos a nossa parte. Isso que Deus espera de nós. Diante desse exemplo aqui que eu dei, eu fico pensando que não tem um pai e uma mãe, né? Eles são bem o exemplo disso, né? Às vezes nossos filhos somos tão ingratos, né? Eles estão fazendo o nosso bem e a gente está ali, nem aí, mas eles não desistem da gente, eles não desistem de nós, né? Me veio muito forte assim, essa gratidão pelos pais, né? Pelo pai e a mãe. A gente sai, volta, nem liga para falar, e eles estão ali rezando por nós o tempo inteiro, né? É isso. Eu também tenho Socorro. eu também tenho um exemplo de uma situação que eu vivi muito interessante. Logo que nós começamos, né, a distribuição de comida para os moradores de rua, isso já há uns 35 anos, tinha um na Avenida Jabaquara que, se ele tivesse acordado, você fosse levar alguma coisa, ele corria atrás de você e ficava muito bravo. Mas a gente sempre passava ali, ele estava dormindo, aí a gente deixava o lanche, né, para ele lá. E quando eu ia trabalhar, eu passava pela avenida e eu via que ele estava comendo. Então veja que interessante, né? Se a gente desistisse, né, só porque ele ficou bravo, corria atrás, ele corria mesmo, a gente não dava nada para ele. Mas a gente deixando lá, ele comia. Então é assim que a gente tem que agir, não devemos desistir, né? É isso, Nádia. Socorro, minha irmã. Você pode dar continuidade ao nosso evangelho? Sim, claro. Quanta reflexão importante nesse evangelho. Quanto mais a gente lê o evangelho, mais a gente aprende. Quanto mais a gente pensa sobre nosso modelo e guia, mais a gente aprende, né? Então, vamos dar continuidade à nossa leitura, porque ainda tem muito mais. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes, senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Então, às vezes, nos deparamos com aquele sentimento, né? Porque somos imperfeitos. Será que um dia vão reconhecer o que eu fiz? Será que um dia vão perceber como eu me dediquei a tal situação? Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Porém, algumas pessoas ficam presas nesse olhar do outro, sempre fazendo, esperando que o outro enxergue. E esse evangelho vem nos mostrar que não é assim. Através dos ensinamentos do Cristo, do nosso modelo e guia, fazer o bem é uma escolha nossa, como vocês acabaram de falar, com todos esses exemplos importantes. Independentemente se o outro vai enxergar ou não. Vamos lembrar como Jesus foi julgado e criticado quando ele esteve entre nós. Eles não entendiam suas decisões, eles não entendiam as suas atitudes, a forma como ele agia, principalmente com aqueles que mais precisavam. Mas naquele momento ele estava plantando sementes.
Ele estava plantando sementes para muito, muito mais tarde isso nascer. Como está nascendo agora? Se nós estamos nesse momento fazendo essa reflexão nesse evangelho, isso aconteceu há muito tempo com essas sementes que foram plantadas. Então, eu gosto muito de uma reflexão que está nesse livro aqui, Vinha de Luz, psicografado, né? O Chico psicografou pelo Espírito Emmanuel, que na sua mensagem 38, que ele chama de servicinhos. Olha que interessante, que faz uma conexão com o nosso evangelho de hoje. No finalzinho, ele diz assim: não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menospreze os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Quando ele chama de servicinhos, não quer dizer que são serviços pequenos. Ele quer dizer que todo detalhe naquilo que a gente faz, com relação ao bem que a gente faz, é importante em todo o processo. Essa é a questão. Quando a gente começa a entender que a escolha de fazer o bem e fazer o que é bom o tempo todo na nossa caminhada evolutiva é uma escolha nossa. Se o outro enxerga, é uma questão do outro. Então, um exemplo prático. A gente fala das nossas questões pessoais, né? A gente fala, por exemplo, dos trabalhos voluntários, como a Ana Maris acabou de falar, como a Nádia também acabou de falar. Mas da nossa vida profissional, eu tenho um exemplo prático que aconteceu comigo e que veio reverberar agora. Aconteceu assim de uma forma recente. Há muitos anos atrás, eu dei um suporte na profissional no início da carreira de uma colega. E a gente teve muita afinidade, assim, muito carinho pela outra. Mas no meio do caminho aconteceu algo que não foi bom e ela fez algo que eu não gostei, que eu fiquei muito magoada. Durante muito tempo eu fiquei com aquele pensamentozinho assim, tipo, nossa, ela não reconheceu o que eu fiz. Nossa, ela não percebeu as coisas que eu pude, do suporte inicial da nossa história profissional, e eu fiquei presa nisso. E o Senhor, e os amigos espirituais, e o Evangelho veio me ajudar a entender que a questão não foi porque eu fiz o bem para ela, mas como aconteceu e como ela enxergou isso. E isso acalmou meu coração, e eu perdoei e fiquei muito bem com aquilo que eu fiz, porque eu escolhi fazer. Durante muitos anos depois, recentemente, ela me procura pedindo auxílio para uma tarefa também profissional. E ela chegou a dizer, eu estou te pedindo porque eu confio em você, porque durante todo o meu processo profissional, você me deu muito suporte e você, para mim, é um espelho de profissional. Depois de muito tempo, aconteceu esse fato. E eu já tinha acalmado meu coração, porque eu percebi que o bem que a gente faz independe do olhar do outro. Então, a gente precisa entender que durante todo esse processo é uma escolha nossa fazer o bem. Se o outro vai reconhecer ou não, é uma questão dele. É o tempo dele que vai acontecer. Então, dando continuidade a essa importante reflexão, esse importante evangelho, Meire, você pode dar continuidade à leitura, por favor? Boa noite, Socorro. Boa noite a todos. Muito lindo esse evangelho, né? Muito, muito gratificante. É tão bom fazer o bem. Dando continuidade ao nosso evangelho, deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem suspeitardes, terei contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmo tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Eu fiz umas anotações e o que eu entendi nesse trecho do Evangelho
é que aquele que foi ingrato em uma vida passada, quando toma consciência disso, vai buscar na sua própria existência. Agir de uma forma contrária, vai entender a importância de agir com a gratidão e reparar as faltas passadas e buscar fazer o bem de uma forma desinteressada, pois desta forma terá uma atitude positiva, não apenas para o próximo, mas também para o seu crescimento espiritual, que facilitará suas próximas existências. Um exemplo prático disso temos todos os dias, principalmente no lar. É comum o marido e os filhos não darem valor ao trabalho árduo da mãe, assim como a mãe não entender nem valorizar o trabalho difícil e cansativo do marido ou dos filhos, e cada um olhando para si, valorizando apenas o que fazem. Mas quando um morre e os outros têm que arcar com o trabalho que era executado pelo que morreu, aí começa a valorizar o esforço sacrificial que era empreendido pelo ausente. É importante a gratidão, o elogio à mãe sobre a comida, a limpeza da casa, a roupa bem lavada e passada, ou ajudar a lavar uma louça, varrer a casa de vez em quando, ainda mais quando ela não peça. Nós devemos trabalhar para minimizar o esforço do outro, falar ao pai sobre o seu trabalho cansativo, agradecer a ele pelo sacrifício de acordar cedo e só voltar à noitinha, elogiar os filhos ou o irmão pelas notas e empenho nos estudos. Tudo isso é grande benefício que prestamos ao próximo. Desta forma, estará contribuindo para o adiantamento moral dos outros e também do seu próprio crescimento espiritual, reparando as faltas passadas. Não é verdade, Irandi? Você pode dar continuidade ao nosso evangelho? Claro, Meire. Boa noite a todos. Então, dando continuidade. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a ele. Essa mensagem do Evangelho de hoje foi ditada pelo Guia Protetor em Sens, 1862. Bem, as nossas vidas estão ligadas àqueles que vivem debaixo do nosso teto, principalmente, mas também com os que compartilham conosco o estudo, o trabalho e o lazer. Nisso, vemos a bondade de Deus por permitir que estejamos com aqueles a quem não agimos de acordo com a cordialidade, a benevolência, numa palavra, a caridade. Essas são oportunidades ímpares, essas que nós estamos vivendo junto com essas pessoas, né? Para que possamos ir aprendendo a olhar e agir com esses seres de maneira diferente. Estamos aqui para trabalhar pelo nosso melhoramento moral e espiritual. E só vamos conseguir isso fazendo o que Jesus nos disse e fez, servindo o próximo com amor, como todos vocês disseram, né? Mas como a Meire disse, a gratidão por qualquer coisa que é feito a nós deve ser expresso em palavras e atos. A gentileza, os modos educados e carinhosos farão grande diferença dentro dos ambientes que habitamos. Vamos transformando todos em irmãos, independente do nível de parentesco ou lugar hierárquico que estivermos. O que fizermos hoje para o nosso irmão ou irmã, talvez seja a reparação das faltas cometidas ontem. Então façamos tudo com amor, independente de como somos tratados, somos vistos pelos outros. O importante é que seja feito por nós com muito carinho, né? Que nós possamos ver o outro realmente, como disse aqui, como irmãos que necessitam. O exemplo da Socorro. É lógico que a gente se magoa em determinados momentos, porque as pessoas às vezes não fazem, né? Não é uma questão do reconhecimento, mas na hora que a gente precisa, não retribui,
né? A gente está precisando ali, não retribui, a gente fica magoado. Mas nós vamos fazendo igual o Socorro fez. A gente vai, passa por esse processo, esquece, e aí a gente perdoa, e aí, quando vem, né, a pessoa e pede alguma coisa, a gente vai e fala. Esse evangelho fala sobre isso, né? De nós sermos gratos a Deus, fazermos ao próximo sem esperar nada em troca. Muito bem, Socorro, você pode dar continuidade ao nosso evangelho? Até porque, né, Irandir, fazemos parte dessa família universal. Então, a gente depende um do outro nesse processo também. E a gente está aqui por, né, um motivo especial. Nós somos filhos dele. Que bom. Bem, meus irmãos, estamos chegando no final da nossa explanação do nosso evangelho de hoje. E peço à nossa irmã Meire que possa fazer a nossa prece final. Bom, fechando nossos olhos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais essa noite de evangelho, esse lindo evangelho, que possamos colocar em prática tudo que nos foi ensinado nessa noite. Que Jesus frutifique nossas águas, esteja presente sempre em nossas vidas, e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes. É sempre muito bom estarmos juntos toda semana no nosso Evangelho. E a todos que estiveram acompanhando sempre conosco em seus lares. E é importante a gente reforçar que esse Evangelho ficará gravado no YouTube, no canal do Lá Ismael, e é importante que a gente repasse para as nossas famílias, para os nossos grupos, porque a reflexão de cada evangelho vai nos ajudar no nosso processo, no processo também das nossas famílias. Então, que Jesus abençoe cada um de vocês, que abençoe cada lar e que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira. Até lá, gente.